Sejam muito bem-vindos ao 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação. Meu nome é Patrícia Crivellaro, sou mestre doutora em enfermagem e professora do curso de graduação em enfermagem do Unisalesiano de Lins. Agradeço a sua participação neste tão relevante evento na atualidade. O 4º Congresso Internacional de Tecnologia na Educação propõe reflexões necessárias e fundamentais para uma educação verdadeiramente empoderadora e para quem pretende estar em constante evolução. Hoje nós vamos falar de um tema muito especial, que é o uso da ultrassonografia como ferramenta para avaliação do posicionamento de dispositivos intrauterinos por enfermeiros. E para falar deste tema, estamos aqui com uma convidada muito especial, a doutora Juliana Função. Seja muito bem-vinda, Juliana. Vou deixar o espaço para que você se apresente. Fique à vontade com a sua apresentação. Olá, boa noite a todos. Muito obrigada, Patrícia. Muito obrigada pelo convite. Sejam muito bem-vindos aí à nossa palestra. Eu vou começar me apresentando. Vou pedir para a Patrícia projetar os slides para mim, por favor. Então, hoje a gente vai falar sobre um tema super importante relacionado ao uso da tecnologia na enfermagem, que é o uso da ultrassonografia como ferramenta para avaliação de posicionamento de dispositivos intrauterinos por enfermeiros. Eu vou começar me apresentando. Então, meu nome é Juliana Função, eu sou obstetriz de formação, graduada pela USP e mestra em Cuidado em Saúde pela Escola de Enfermagem da USP. Tenho uma empresa, JT Treinamentos em Saúde, juntamente com a minha sócia, enfermeira Thaís Benigno, e trabalhamos com capacitações profissionais para enfermeiros e obstetrizes em inserção de métodos contraceptivos de longa duração, como os dispositivos intrauterinos e o implante contraceptivo. Sou pós-graduada em cuidado pré-natal e ultrassonografia para enfermeiros e trabalho há 11 anos numa maternidade pública aqui de São Paulo. Hoje a gente trabalha com a ultrassonografia point of care para avaliação de dispositivos intrauterinos, tanto pré quanto pós-inserção de DIU. E aí vocês me perguntam, né? Tá, mas qual é a importância, né, de se saber avaliar o posicionamento do DIU na ultrassonografia? A ultrassonografia, ela é uma ferramenta que pode ser utilizada, ela é muito útil, uma ferramenta que deve ser utilizada na nossa prática profissional. Apesar de sabermos que a disponibilidade ainda é pequena, né, de ter um aparelho de ultrassom dentro de uma unidade de saúde ou mesmo de um consultório de enfermagem, é muito importante que a avaliação ela não se restrinja apenas ao laudo, que aprendamos como enfermeiros a avaliação das imagens ultrassonográficas, porque muitas vezes nós fazemos inserções de DIU, nossas pacientes são direcionadas para outros serviços e retornam com laudos de ultrassom em que talvez a gente possa identificar alguns pontos que pela imagem a gente conseguiria definir uma melhor conduta. Então, eu vou começar falando um caso clínico, né, para a gente pensar juntos sobre qual seria a importância realmente da gente aprender sobre ultrassonografia. Então, a Janaína, 35 anos, ela procura você, né? Procura o serviço de saúde, procura você, enfermeiro, para a inserção de um dispositivo intrauterino de cobre. Ela é avaliada na consulta de enfermagem, não tem nenhuma contraindicação absoluta ao método, né? Você realiza o procedimento sem intercorrências e após um mês, a Janaína marca a ultrassonografia, né? Realiza essa ultrassonografia em outro serviço e traz o laudo e as imagens para você poder avaliar. Então, aqui vocês vejam uma laudo de uma ultrassonografia, então a descrição do útero, enfim, do hemométrio, e vamos focar no ponto que está destacado em laranja. Então, o que o laudo nos traz? DIU na cavidade uterina, né, distando 3,5 centímetros da serosa fúndica, que é o fundo do útero, né, com 5,4 centímetros de mucosa, e o final é DIU na cavidade. Essa é a conclusão do laudo ultrassonográfico, DIU na cavidade uterina. Quando a gente recebe um laudo desse, é difícil a gente poder avaliar. A gente tem uma distância aí que foi medida do fundo, mas a conclusão que traz para a gente é que o DIU está dentro do útero. Mas será que é isso que a gente tem que considerar somente para avaliação de posicionamento de DIU? Então, a gente sempre avalia, além do laudo, a gente olha as imagens, né?
Então, vamos avaliar juntos essa imagem. Então, percebam, a primeira imagem, vocês percebem que tem um corte, né? Na verdade, como se a gente estivesse cortando lateralmente, que eu vou mostrar para vocês depois. E a pessoa, ela, inclusive, ela mostra ali a setinha que vocês vão ver, ela mostra onde o DIU está, né? Onde a Patrícia está mostrando. E vocês vejam em vermelho que esse é o desenho do fundo do útero, né? Com o útero desenhado da paciente. E o DIU, teoricamente, quando a gente olha essa imagem, apesar de um laudo, o DIU na cavidade uterina, mas a gente percebe que o DIU já está no colo, né, saindo. Vamos pensar que a cavidade uterina é essa em vermelho, o DIU já está bem longe dessa cavidade uterina, né? Então, como é importante a gente saber avaliar, porque, na verdade, esse é um DIU que está sendo expulso, né? Um DIU mal posicionado pela questão de estar no colo, né, está sendo expulso pela paciente. Então, se eu me limitasse apenas ao laudo, né, se eu pegasse apenas o laudo dessa ultrassonografia, eu ia falar para a paciente que estava tudo ok, o DIU dela estava bem posicionado, mas quando eu bato o olho na imagem, eu já consigo perceber que, na verdade, esse DIU não está bem posicionado e não está na cavidade uterina. Pode passar, Paty. Isso é muito comum. Nós recebemos vários laudos, né? Ou vem assim, DIU mal posicionado, tá, não tem inscrição nenhuma, é simplesmente um DIU mal posicionado. Será que eu consigo levar em conta, né, somente esse laudo ultrassonográfico? Ou mesmo, pode passar. Ou mesmo DIU em topografia baixa, com endométrio livre. Ou seja, será que é esse parâmetro que a gente considera para avaliar o DIU? Então, aqui eu trago para vocês como é importante, né, a gente conhecer um pouquinho mais de ultrassonografia para incorporar isso na nossa prática profissional e não se limitar apenas com um laudo que a gente recebe de outros profissionais ou de outros serviços. Primeira coisa de tudo, hoje, né, o nosso parâmetro, né, não se considera mais a distância do fundo do útero. Então, não basta que um laudo ultrassonográfico me traga DIU distando tantos centímetros do útero, porque do fundo do útero. Porque cada mulher tem um tamanho uterino diferente. Então, num útero pequeno, isso pode ser muito, num útero maior, isso pode ser pouco. Então, a gente não tem um parâmetro para considerar. Então, aqui eu trago uma imagem, né? Vocês viram a outra imagem que o DIU estava no colo. Essa é uma imagem que a gente consideraria um DIU bem posicionado. Não levando em consideração a distância do fundo, mas sim outros parâmetros que a gente vai conversar um pouquinho. Então, o que é um DIU bem posicionado? O que a gente considera hoje como parâmetro de um DIU bem posicionado? Então, um DIU bem posicionado na ultrassonografia é um DIU acima do orifício interno do colo, ou seja, independente da distância do fundo do útero. Não se utiliza mais essa medição. Como eu falei, cada mulher tem um tamanho de útero diferente. Então, a gente tem que considerar não a distância ao fundo, mas sim se ele está acima ou abaixo do orifício interno do colo e sem nenhum tipo de perfuração do miométrio, né, que é a parede muscular do útero. Tá? Essa é a nossa referência quando a gente fala de ultrassonografia. Então, eu preciso entender qual é o parâmetro que eu vou considerar, né? Para poder classificar se o DIU está normo posicionado na posição normal dele, que é acima do orifício interno, ou não. Se esse DIU está abaixo, por exemplo, do colo, numa posição que ele não deveria estar. Então, mais uma imagem para vocês verem. Então, a gente começa, quando a gente trabalha com ultrassonografia, a gente começa a avaliar imagens. Então, a gente vai percebendo, então, olhando uma imagem do útero, o que eu tenho que levar em consideração, né? Para que parâmetro eu levo, como eu distingo, né? Na verdade, as estruturas para considerar essa avaliação do DIU. Então, a primeira coisa, pode passar, Paty. A primeira coisa que eu vou considerar, eu tenho que relembrar alguns conceitos, né, de anatomia uterina, entender o que eu estou vendo na imagem. Então, lembrar que o útero, né, ele é dividido basicamente, quando a gente fala, em duas partes. A gente tem o corpo do útero, que é aquela parte da cavidade, né, e o colo do útero, que é a porção embaixo, né, que é a porção onde a gente tem a saída para a vagina, né, e a vulva.
né? Então, a gente sempre considera o corpo e o colo do útero. E entre essas duas estruturas, né, a gente tem o istmo, que vai ser, na verdade, a divisão ali, né? Muito, quase sempre, né? É onde a gente tem a cicatriz da cesárea no útero. É ali que a gente tem a divisão entre o corpo do útero e o colo do útero. E ali a gente consegue distinguir o orifício interno do colo, que vai ser o parâmetro que a gente vai considerar para a avaliação desse posicionamento. Então, lembrar que o corpo do útero ele é mais muscular, a gente tem que lembrar que o útero é um músculo, né? Que a gente tem as contrações no trabalho de parto, né? As cólicas durante a menstruação, e o colo ele já é um predominante mais de tecido conjuntivo, dividido no orifício interno do colo, que é o que vai dar para o corpo do útero, para dentro do útero, e o orifício externo para a vagina. E o istmo, como eu falei, é a divisão que marca entre o corpo e o colo do útero. Então, o útero também, então, além dessa divisão meio que didática, mas que a gente utiliza muito, ele é dividido em 3 camadas. Nós temos o perimétrio ou a serosa, que é a camada externa do útero. Nós temos o miométrio, que é a camada muscular, como eu falei, que é responsável pela contratilidade uterina. E o endométrio, que é a camada interna, né, que é aquela camada, típica camada que descama durante a menstruação. E o DIU, ele fica no endométrio. Qualquer DIU que esteja em outra posição, miométrio ou perfurando miométrio ou perimétrio, é um DIU que está mal posicionado, tá bom? Então, a posição correta do DIU é no endométrio, que é a camada interna do útero. Então, aqui, como a gente começa a visualizar as imagens, a gente começa a diferenciar as estruturas. Então, eu vou começar apresentando sempre esse corte, tá bom? Que é um corte sagital. Então, lembra, o corte sagital é como se dividisse o nosso corpo ao meio, do lado direito e o lado esquerdo. Então, é como se eu tivesse esse corte que eu faço cortando a mulher ao meio. Então, vocês percebam nessa figura que a gente tem o pezinho, que é a camada externa, que é o perimétrio, que vai delimitar a cavidade uterina. Essa camada um pouquinho mais grossa, que é o miométrio, que é a camada muscular, e o endométrio, que é a camada interna. Também, né, a gente sempre relembrar que o nosso endométrio, ele é mutável durante as fases do ciclo. Então, por exemplo, na menstruação, que é a fase do ciclo em que a gente tem a descamação do endométrio, na ultrassonografia, ele vai aparecer bem fino. Conforme o ciclo menstrual vai evoluindo, todo o processo pré-ovulatório, isso vai engrossando, vamos dizer assim, o endométrio. Ele vai ficando secretivo, então ele tem essa aparência mais clara que o miométrio na ultrassonografia, e ele vai engrossando até que, durante a menstruação, ele descama novamente e fica bem fino. Então, aqui em laranja, para vocês conseguirem diferenciar o corpo do útero, né? Aquela parte que eu falei que a gente consegue diferenciar o perimétrio que vai delimitar. Além do corpo do útero, que é a parte de cima, a gente tem o colo do útero. Então, na imagem, a gente sempre percebe, então, o corpo é aquela parte que parece mais com a pera, né? E aí o útero, ele vai afinando até que a segunda parte, que é o colo do útero, que é limitado pelo istmo, aquela subdivisão que divide um do outro. Então, vocês percebam, né? Nesse afilamento que a gente consegue diferenciar o istmo e o colo do útero. Ou seja, para avaliar o posicionamento, pode passar, Paty. Para avaliar o posicionamento, eu preciso, primeiro ponto, diferenciar as estruturas, diferenciar o corpo do útero do colo do útero, para que eu saiba se o DIU está acima do orifício interno do colo do útero ou não. E muito importante, gente, a ideia é a gente começar a treinar o nosso olho para avaliar uma ultrassonografia. Mas uma coisa é eu tirar uma foto e mostrar uma foto estática para vocês agora. Uma coisa é a gente fazer a ultrassonografia numa imagem em movimento. Eu consigo melhorar a imagem, pegar um ângulo melhor, uma coloração melhor, porque a questão do som, né? Lembra do ultrassom, são ondas, né? Então, às vezes, conforme eu vou mexendo o transdutor, isso consegue diferenciar, por exemplo,
a questão da onda sonora, então fica uma imagem mais clara, né? Por isso que às vezes a gente tem algumas imagens de ultrassom não tão bonitas, vamos dizer assim, não tão claras, porque é questão de controle de luminosidade, então nem sempre a imagem ela fica tão boa quando a gente tira uma foto dela, mas quando a gente está visualizando, ela fica muito mais dinâmica. Então, agora que a gente já entendeu, né, a questão, então, a gente entendeu as diferenças entre o corpo do útero e o colo do útero, as duas partes que a gente vai avaliar. A gente sabe que ao longo do ciclo menstrual isso também muda na ultrassonografia e durante as fases reprodutivas isso também muda. Então, por exemplo, um útero pré-púbere ou pós-menopausa é um útero mais tubular, em que você não tem tanto uma diferença entre corpo e colo. Já após a menarca, né, normalmente na idade reprodutiva, o útero da mulher ele é mais piriforme, bem mais parecido se a gente pensar numa pera ao contrário, né? O corpo do útero maior e ele vai afinando mesmo até chegar no colo do útero. E isso é importante também, a gente avaliar a imagem, porque às vezes eu vejo uma imagem diferente e eu falo, não, tem alguma coisa. Não, é porque eu tenho que também avaliar em que fase reprodutiva, em que fase do ciclo essa mulher está. Uma outra coisa importante, além da gente identificar a imagem, né, as estruturas importantes para considerar na ultrassonografia, é entender que cada DIU, né, a gente tem vários tipos de DIU, e cada DIU ele é diferente na imagem ultrassonográfica. Então, o primeiro que a gente vai falar é o DIU de cobre. Então, aqui a gente tem as imagens de DIU de cobre, e o DIU de cobre, ele é radiopaco, né? Ou seja, hiperecogênico. Então, ele faz uma imagem, a gente brinca que ele brilha, né? O DIU de cobre brilha na ultrassonografia. Na verdade, ele é o DIU mais fácil de visualizar, né? Mas não basta visualizar o DIU, a gente vai associar os conhecimentos que a gente está adquirindo. A gente vai associar a visualização com o DIU com posicionamento. Então, primeiro eu identifico a estrutura, o que é corpo, o que é colo, e depois eu localizo esse DIU, tá? Então, é comum também vocês verem embaixo, às vezes a gente tem uma reverberação da imagem, tá? Isso pode acontecer, são vários artefatos que a ultrassonografia ela vai trazer, né? Isso pode acontecer, não quer dizer que tem alguma coisa de errado, na verdade ele é só um filetinho de cobre, né? Mas a imagem, pela transmissão do som, ela pode fazer esses ecos que a gente fala. Então, o DIU de cobre é um DIU, teoricamente, mais fácil de se visualizar. Pode passar. Né? Então, aqui uma imagem maior para vocês perceberem. Então, a gente identifica sempre na imagem, acho o DIU, então achei o DIU radiopaco brilhando. Agora eu vou identificar aonde está o corpo do útero, né? Aquela parte mais piriforme, e aonde está o colo, que é aquele afinamento, né? Para eu poder determinar o limite ali do istmo e poder determinar se esse DIU está bem posicionado ou não dentro da cavidade endometrial. Então, aqui, só para a gente lembrar, uma outra questão muito importante, quando a gente faz ultrassom, né, na ultrassonografia, a gente sempre precisa de duas imagens, né? Então, a gente precisa de dois cortes para poder saber, né, se a imagem realmente é condizente com a realidade, porque as coisas não são só em um plano na vida real, né? Então, a gente sempre começa com o corte sagital, que é esse que vocês viram algumas imagens, e o segundo corte que a gente faz, então, o corte sagital no lado, o segundo corte é o corte axial ou transversal, como se você cortasse a pessoa em meio, em cima e embaixo. Porque eu preciso ver o DIU, né? A questão lateral dele, né? Se ele está a posicionamento, e eu também preciso ver se ele está perfurando, se ele está dentro do endométrio. E eu só consigo ver essa imagem se eu olho ele de cima. Então, a ultrassonografia sempre eu preciso, para avaliar o posicionamento de DIU, da associação dessas duas imagens. Ou seja, vocês percebam ali que o DIU está bem no meio, no endométrio, inclusive fazendo uma sombrinha, né? Que é, na verdade, a sombra acústica da imagem, né? Então, eu consigo perceber que o DIU está bem posicionado. E agora, em relação aos DIUs hormonais? Então, eu falei sobre o DIU de cobre. E o DIU hormonal? É a mesma visualização de DIU hormonal na ultrassonografia? Não. Por quê? Os DIUs hormonais, eles não são radiopacos, eles não brilham, vamos dizer assim, na ultrassonografia.
O que acontece? Eles fazem, vamos pensar que o ultrassom seja como se fosse uma lanterna, né? Então, se eu tenho um DIU, que é um DIU de plástico, vamos dizer assim, né? A imagem, na verdade, as ondas sonoras, né? Elas não passam, porque o plástico não deixa. Então, você tem uma sombra que vai fazer das duas extremidades do DIU. Pode passar, Paty. Então, aqui, para vocês perceberem, eu tenho extremidades ecogênicas. Então, as duas extremidades fazem essa sombra. Então, em vez do DIU hormonal brilhar, ele faz uma sombra, como se fosse um trapézio, né? Que vai determinar as duas extremidades do DIU. E a mesma coisa, preciso sempre de duas imagens. Então, o corte, primeiro corte sagital, e o segundo corte, olhando de cima, vocês vejam que faz uma sombra também. Eu sempre preciso dessas duas imagens para determinar posicionamento. Então, aqui eu trouxe algumas outras imagens para a gente avaliar. Então, como eu falei, se a gente pensar no corte sagital, né? Como faz como se fosse um trapézio. Então, sempre lembrar que é das duas extremidades, porque o som não passa pelo plástico, o plástico não deixa. Então, essa é a imagem característica, por exemplo, do Mirena na ultrassonografia. Então, aqui uma outra imagem, percebam que faz a sombra. E para tirar essa foto, a gente vai mexendo o transdutor até que a gente consiga que essa sombra se forme completa, para que a gente consiga identificar onde o DIU começa e aonde o DIU termina, para que eu possa saber se realmente ele está acima do orifício interno do colo ou não. Tá? Aqui uma outra imagem, percebam como as imagens ultrassonográficas elas são diferentes, de qualidade diferente, está muito relacionado ao controle da luminosidade, ao controle do aparelho, então por isso que às vezes uma imagem fica mais clara do que outras. Aqui é um DIU Cailina, então nós temos dois tipos de DIU hormonal. O Cailina tem um anel de prata. Então vocês percebam, né, que além da sombra, ele faz como se fosse uma luzinha, né, como se você tivesse ligado a lanterna assim, né? Então na extremidade anterior do DIU, ele tem um anel de prata, né, que vai fazer essa luminosidade. Então o Cailina, ele é de mais fácil, né, mais fácil visualizar ele na ultrassonografia do que o DIU Mirena. Pode passar, Paty. Aí, tá vendo? Aqui a gente tem uma comparação entre o Cailina com o anel de prata e o Mirena sem o anel de prata. Então, ambos fazem a sombra acústica, mas o Cailina com uma melhor visualização do que o Mirena. E sempre lembrar, sempre precisamos, independente do DIU, de duas imagens, dois cortes. Então, o corte sagital, da metade, e o corte axial ou transversal, que aí eu consigo olhar o DIU de cima. Então, percebam as duas hastes que é possível ser feita, né? Na verdade, do som, quando bate, né? Essa sombra que a gente às vezes consegue visualizar, né? As hastes do DIU lá no fundo do útero, né? Então, a gente sempre faz esse corte, né? Para ter certeza de que o DIU está no endométrio e não está perfurando nenhuma outra camada. Então, aqui, só para a gente terminar, é como eu falei, a questão de treino de ultrassom é olho. A gente vai começando a ver várias imagens, então a gente começa a identificar o DIU, começa a identificar todas as estruturas e vai se aperfeiçoando. Então, aqui, como outras imagens que vocês viram no corte sagital, aqui é um DIU que está acima do orifício interno, tá? Dentro da cavidade endometrial. A partir do nosso treino, quando a gente começa a ver outras imagens, a gente começa a identificar quando o DIU não está dentro da cavidade endometrial. Pode passar, Paty. Isso. Então, percebam, olha a diferença da imagem. Fica claro que esse DIU não está dentro do útero? Então, olha o útero, né? O endométrio no meio e o DIU ali praticamente saindo. Então, você precisa identificar aonde está o DIU e as estruturas. Primeiro, identificar as estruturas do útero e depois aonde esse DIU está posicionado. Aqui uma outra imagem, tá? Então, mesma coisa, a gente começa identificando as estruturas do útero, então, né, o corpo do útero, então vocês percebam, a gente não vai medir a distância do fundo, mas quando eu acho o afunilamento que vai determinar o istmo, esse DIU já está abaixo do orifício interno do colo. Tá? Ou seja, esse DIU está no colo. Provavelmente essa paciente está expulsando o DIU, tá?
Nesse caso aqui, eu trouxe uma outra imagem, né? Quando o DIU está mal posicionado, quando, né, que é a questão da gente considerar, quando o DIU está abaixo do orifício interno do colo, né? Nesse caso, né? O que a gente pode fazer? Existem duas possibilidades. A gente pode trocar, né? Então, retirar e colocar outro. E desde que esse DIU não esteja se exteriorizando, uma possibilidade sempre é o reposicionamento do DIU. Como vocês vão ver na próxima imagem, esse DIU foi reposicionado. Tá? E agora sim, ele está dentro da cavidade endometrial, acima do orifício interno do colo. Então, nessa imagem, vocês vão ver justamente a comparação, o antes, né? Que a gente tinha um DIU, né, abaixo do orifício interno do colo, que foi reposicionado, né? E agora ele está acima do orifício interno do colo, um DIU que a gente considera normoposicionado. É isso, eu gostaria de agradecer a todos pelo convite, foi uma honra participar aqui com vocês e fico à disposição para qualquer esclarecimento. Muito obrigada, pessoal, boa noite. Também quero agradecer a sua participação, doutora Juliana, muito obrigada. A sua palestra, a sua aula foi muito importante para a gente compreender a importância dessa tecnologia, né? O quanto ela é relevante associada ao processo de inserção de DIU, de monitoramento, de posicionamento de DIU. A gente percebe que a enfermagem vem ganhando espaço, autonomia. Em 2022, a gente tem aí a resolução trazendo a autonomia da enfermagem no processo de inserir, de monitorar, de retirar a DIU, e a gente vê, né, o quanto as tecnologias da enfermagem vêm crescendo e junto com isso a gente vem avançando em autonomia, né? A ultrassonografia é um exemplo, é um belo exemplo dessa autonomia que a gente vem ganhando no nosso processo de trabalho. E para a gente dar continuidade e finalizar a nossa atividade, eu gostaria de perguntar para você, pedir para que você explane para a gente, você que já vem, né, com uma trajetória no processo de inserir DIU devido aos seus trabalhos, às suas atuações anteriores, né, quais os principais desafios que você encontrou nesse processo e o quanto você percebeu o avanço com a ultrassonografia associada a isso, Ju? Eu venho perceber, então, eu insiro o DIU desde 2019, né, quando eu fui capacitada pelo hospital em que eu trabalho, e eu percebo ao longo desses anos, nesses últimos 5 anos, como a enfermagem tem ganhado autonomia e ocupado mais um local, mais um espaço. E eu acho isso fundamental, porque como obstetriz, né, e na enfermagem, eu acho que a gente tem que ocupar esses lugares, porque o cuidado prestado pela enfermagem é um cuidado diferenciado, né? A gente realmente tem essa questão com o paciente, né? E isso é muito importante a gente levar isso para a nossa prática profissional e assumir as atribuições, né? Ter autonomia do nosso processo, desde que sempre a gente pense que nós devemos assumir atribuições pelo quais estamos capacitados para tal, porque estamos lidando com a vida de um paciente, né? Então a gente sempre tem que lembrar muito disso, mas não ter medo, né? Eu acho que como profissional a gente tem que ocupar esses lugares, então eu acredito que a inserção de DIU, né, dispositivos intrauterinos, é um espaço que está crescendo, está sendo ocupado pela enfermagem, e eu fico muito feliz de poder contribuir um pouquinho, né, tanto como profissional, como capacitadora de enfermeiros, né, porque a ideia é essa, quanto mais profissionais enfermeiros a gente tenha treinado ao longo do nosso país, porque o nosso país é muito grande, e ainda existem lugares em que não temos nenhum profissional capacitado, e isso é levar acesso, sempre levar mais acesso às mulheres e a escolha pelos métodos, que elas possam escolher com muita autonomia e informação o método, e que elas tenham esse acompanhamento, né, por profissionais realmente capacitados. E a ultrassonografia só vem para contribuir com a categoria da enfermagem. Eu acho que é uma ferramenta a mais que a gente tem para ajudar no nosso cuidado. Então, eu acho que a gente tem que, nós temos sempre que associar, né, todas as tecnologias da maneira mais benéfica para o paciente. Perfeito, perfeito. Eu também entendo como um avanço
de grande relevância, sua aula trouxe isso, né? A importância da gente, por exemplo, eu comecei recentemente com o processo de inserir DIU, fui capacitada, habilitada, e das coisas que, uma das situações que eu notei no meu processo, uma das dificuldades que eu notei, foi que no município em que eu trabalho, em que eu desenvolvo esse processo de trabalho no SUS, estávamos aguardando por volta de 30 dias para um resultado, para uma ultrassonografia. Então, vejam, depois, você sendo habilitado enquanto profissional, você consegue finalizar um processo de inserção de DIU e já sair dali com uma segurança de que o DIU estava bem posicionado, né? Se ele deslocar ao longo do período, o que pode acontecer, né? Quando você vai monitorar novamente essa mulher, você sabe que não foi nenhuma falha no seu processo de inserção, que toda a sua técnica, claro, a técnica clínica, ela é sempre muito soberana, né, Ju? É muito importante a gente saber o que está fazendo, onde a gente está posicionando esse DIU. Então, isso tudo vem trazendo muita relevância. A gente já finalizar é uma autonomia muito grande e eu quero agradecer e parabenizar pelo seu trabalho, quero parabenizar pela oportunidade da gente ouvir você, né? Uma enfermeira de práticas, uma obstetriz de práticas avançadas, né? Já está aí desenvolvendo há tanto tempo, com tanta autonomia e dedicação, essas práticas avançadas. Quero agradecer, vou passar para você para as considerações finais e a gente já finaliza a nossa atividade de hoje. Claro, Paty. É essa questão, a gente sempre tem esse questionamento, né? Eu acredito que é uma ferramenta, a gente tem que considerar a ultrassonografia como uma ferramenta que pode ser utilizada, então, que pode ser associada. Então, nós podemos fazer a inserção de DIU, né? Eu faço inserção de DIU, já fiz muitos anos de inserção de DIU sem a ultrassonografia, né? Então, isso não limita a nossa prática profissional, isso só acrescenta. Essa é a ideia, né? A gente não limitar, então eu não vou fazer inserção de DIU se não tiver ultra, sim. Você vai continuar fazendo, porque logo, e a gente espera em breve, nós teremos muito mais profissionais com acesso a essa tecnologia. Então, é continuar trabalhando com o que a gente tem hoje, porque em breve a gente vai associar. Então, sempre associar as ferramentas, né, a tecnologia da melhor maneira possível. Então, eu agradeço muito pelo convite de estar aqui hoje, né? Foi uma honra e fico à disposição para o que vocês precisarem. Muito obrigada pela sua participação. Tenho certeza que esse momento será de grande valia aos participantes e que agregará muito em suas vidas pessoais e profissionais. Em nome do Unisalesiano, agradecemos sua participação. Muito, muito obrigada mesmo.